Olá, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Daqui a pouco, nós iremos iniciar nossa conversa sobre pesquisa. Sejam bem-vindos. Boa noite, Currinha. Olá, Socorro. Boa noite. Seja bem-vinda, Suelen. Lairine, seja bem-vinda também. Boa noite, Marinaldo. Sejam bem-vindos. Dentro de instantes, nós vamos começar a nossa conversa sobre pesquisa. Daliane, boa noite. Marília, seja bem-vinda. Olá, Isaías, boa noite. Olá, Tiago Torres, seja bem-vindo. Amanda Nobre, seja bem-vinda. Marília, queridona. Pessoal, dentro de instantes nós vamos começar a nossa conversa sobre pesquisa. Enquanto isso, vão compartilhando, convide um amigo, convide uma amiga, tá bom? Para que a gente tenha bastante visualização. O nosso convidado de hoje ainda não entrou, mas dentro de instantes nós estaremos dando início a essa conversa gostosa aqui no primeiro encontro virtual do PPGL UERN. Professor Elano, seja bem-vindo. Ana Cristina, seja bem-vinda. Juan, seja bem-vindo. Dentro de instantes, pessoal, a gente começa, tá bom? Só aguardando o nosso professor convidado de hoje, que vem adocicar mais essa conversa, vem trazer um sentido mais dinâmico, mais interativo para a gente. Enquanto isso, vai lá, convida seu amigo, convida sua amiga, partilha, tá bom? Quero registrar aqui a presença da nossa vice-coordenadora do PPGL UERN, a professora doutora Lidiane Diógenes. Seja bem-vinda. Professora Leidiana, seja bem-vinda. Camila, boa noite, seja bem-vinda. Marta, o Wilkas e o nosso convidado, o nosso professor convidado acabou de entrar na live. Só aguardando aqui o nosso professor aceitar. Olá, professor Dr. Gilton. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Eu já anunciei aqui que estava esperando o nosso professor convidado para essa conversa, ser mais doce, ser mais interativa.
Seja bem-vindo à nossa live, ao nosso primeiro encontro virtual do PPGL, o Grupo de Mídias. Obrigado, James. Obrigado ao PTGL pelo convite. E dizer que é uma honra estar aqui conversando com você, conversando com esse programa que tanto nos honra e conversando sobre pesquisa. Antes da conversa, já parabenizo profundamente, James, o PPGL e a vocês da equipe de alunos, egressos que estão, essa equipe que está trabalhando dando visibilidade ao programa, às ações, à produção científica que ele produz. Isso é muito bom, isso é encantador. Estou aqui à sua disposição, viu? Gostando de ver esse jovem dessa turma agora de 2020 já abrindo aqui essa primeira conversa. É muito boa. Estou às suas ordens. Mais honrados, né? Ficamos nós em ter a sua ilustre presença aqui para esta conversa, que eu tenho certeza que será riquíssima. E aí eu fico muito feliz em poder estar aqui tendo essa oportunidade grandiosa, né, de estar conversando com um professor assim que é referência, né, e meu orientador, para quem não sabe, viu? Então cá estou eu, esse profissional que eu tenho tanto respeito e tanta admiração. O, a, a honra é minha, eu posso dizer a você. O James, estão me informando aqui que não está pública, não estão conseguindo compartilhar a live. Tem alguma coisa aí que a gente tenha que fazer para isso? Sim, sim. Ó, vocês podem ver que tem uma setinha aqui abaixo da tela de vocês que vocês podem estar enviando para os colegas de vocês pelo direct, tá bom? Ok, ok. E aí, mesmo assim, quem não está conseguindo enviar, pode pedir o colega para visitar a página do PPGL, certo, o Erne, que lá nós vamos estar ao vivo nesse exato momento e é só se conectar conosco para a gente ter essa conversa boa. Então tá certo. Então tá certo. Então nós vamos Pode. aguardar só mais uns minutinhos, doutor Gilto, para que a gente possa começar a nossa conversa, tá bom? Pode Tá ser? bom. Pode ser, estamos aqui às horas, você está esperando o pessoal chegar. Cadê Rosângela? Já está por aqui? Eu acredito que ela deva participar daqui a pouco. Não sei, mas a nossa professora, vice-coordenadora, né, do PPGL, a professora doutora Lidiane, já deve estar conosco aqui, em quem eu quero registrar essa presença também ilustre para nós. Professor Jackson, diretor da Escola Enéas Olímpio, seja bem-vindo. Ananias, seja bem-vindo. Professor doutor, seja bem-vindo. Jordânia, seja bem-vinda. Vocês estão nos ouvindo bem, pessoal? Professor, às 19 horas e 10 minutos a gente começa, tá bom? Tá bom, eu estou aqui à disposição. Estou só respondendo alguma coisa. Pode conduzir aí e fazer sua Muito bem. abertura. É muito importante, pessoal, vocês que estão nos assistindo, que estão conosco, né? Quero dizer que nós estamos muito felizes em ter a presença de vocês. É muito importante que vocês compartilhem, convidem os amigos, os familiares, né? Para estarem aqui conosco, conversando um pouquinho. E aí é uma conversa que parte do grupo de mídias, do nosso professor convidado e de vocês. Então vamos interagir, que isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje. Quem quiser fazer alguma pergunta, tá bom? Vai ter o íconezinho na parte inferior com um quadradozinho e uma interrogação, tá bom? Então vocês podem estar deixando as perguntinhas de vocês lá. Por mais que nós não consigamos, porque a live tem um momento, tem um horário específico, né? Bem limitado. Essa live ficará disponível no perfil, na página do programa, e vocês podem assistir novamente. E aí o nosso professor também vai poder assistir e estar interagindo com vocês por lá, ok? Já somos 40 pessoas na sala.
Isso é muito importante. Eu vi que Lidiane já está aí, a nossa vice-coordenadora. Já falei aqui Lidiane a também, respeito. Lidiane foi orientando a nossa, a egressa do campo, você sabe, né? Lidiane é uma história bonita, como muitas outras aí no campo. É, ela não é filha do PPGL, porque o PPGL é bem mais novo, mas ela é filha do campus e fez pós-graduação conosco em Linguística Aplicada. Cheirão, viu? Ela já está aí comunicando. Lidiane Gliciano, eu estou vendo aqui umas pessoas. Lidiane foi minha professora na graduação também, então eu recordo bastante. Então, agora sim, professor, então, 19 horas e 10 minutos, nós podemos começar a nossa conversa. E aí, agora, oficialmente, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso primeiro encontro virtual, aqui por meio dessa live, através do perfil do programa de pós-graduação em letras da UERN. Para quem não me conhece, eu sou o James Fernandes, sou aluno do PPGL. E durante essa live, nós vamos ter uma conversa bastante rica e esclarecedora sobre pesquisa, sobre projeto de pesquisa. E aí, sobre o projeto de pesquisa do nosso professor convidado, né? E aí, mais uma vez, eu quero registrar a presença da nossa vice-coordenadora do PPGL UERN, a professora doutora Lidiane Diógenes. Seja muito bem-vinda, é um prazer imenso tê-la conosco durante essa conversa. Quero agradecer a audiência de todos vocês que estão participando conosco, todos os professores, todos os funcionários, técnicos, alunos. Sejam muito bem-vindos, viu? E vamos interagir. O importante aqui, o que nós queremos bastante é conversar. Então, e para deixar esse diálogo, né, cada vez mais rico, dinâmico e interessante, o nosso convidado de hoje é professor e pesquisador, linguista de formação e atuação, é graduado em letras pela UERN de Pau dos Ferros e especialista em didática do ensino superior pela UERN de Mossoró, mestre em linguística aplicada, estudos da linguagem pela UFRN de Natal e diretor e doutor em linguística e língua portuguesa pela Unesp Araraquara. Tem pós-doutorado em estudos comparados, português e francês, pela Universidade de Paris, da França. Primeiro coordenador do programa de pós-graduação em letras, PPGL. Foi coordenador de comissão, um dos articuladores da linha de pesquisa Discurso, Memória e Identidade. Está atuante no PPGL desde a sua fundação. Professor do mestrado e do doutorado, atualmente também é diretor-presidente da FAPERN. Então, quero dar as boas-vindas mais uma vez ao nosso querido professor Dr. Gilton Sampaio de Souza, professor permanente do PPGL e também, como já falei anteriormente, meu orientador aqui na pós, a quem eu tenho muito respeito e admiração. Eu já falava no início da nossa conversa. É muito bom estar com o senhor aqui, Dr. Gilton. Boa noite mais uma vez, James. Boa noite a todos os presentes. A honra é nossa, James. E estar em uma ação do PPGL é sempre algo grandioso para a gente. É um programa que ele faz história pela vanguarda, pelo surgimento, por ser um dos primeiros programas de doutorado, de mestrado e doutorado no interior do Nordeste. E também, hoje, por ser o maior programa de pós-graduação de nossa universidade, o maior programa de pós-graduação do interior do estado do Rio Grande do Norte, acho que talvez eles estejam entre o segundo ou terceiro maior do estado. Hoje nós temos mais de 200 alunos no programa de mestrado e doutorado. Temos curso de doutorado ofertado pelo PPGL em Pau dos Ferros e temos também em Pernambuco, né? Em Salgueiro, a gente oferta um curso de doutorado lá, um GINTER, que também tem
25, acho que 25 ou 30 vagas. Então é uma honra estar aqui, vocês fiquem à vontade para perguntar, falar de nossas pesquisas, dessa articulação que desenvolvemos entre memória, cultura local, identidade, isso articulando sempre como ensino do texto, e em especial o ensino de argumentação, que é uma área que é muito cara a gente e que a gente gosta muito. Mas fique bem à vontade, Jay, e vocês que estão presentes para fazer as perguntas, muito as perguntas e o agradecimento agora nesse momento, Jay, porque senão eu não dou atenção a você e a pergunta, então você pode ficar à vontade de reproduzi-las e de você mesmo trazer. Então agradeço muito aos presentes, aos participantes que estão aqui conosco, tanto aqui no Instagram, como lá na página do PPGL, na página da internet do PPGL, que está sendo reproduzida lá. Então, os dois grupos, e é uma honra de fato estar aqui com vocês. Isso mesmo, professor. Eu queria só registrar aqui que Marinaldo Souza Silva diz: em pleno dia do meu aniversário de 44 anos, eu não poderia deixar de comparecer à palestra do professor querido Gilton Sampaio. Eu acompanho em todas as redes sociais. Parabéns, Marinaldo. Que bom que veio comemorar o aniversário conosco, né, Gilton? É verdade. Parabéns, viu, Marinaldo? Não é exatamente uma palestra, viu, Marinaldo? É, na verdade, uma conversa, e a conversa será conduzida pelo nosso colega, pelo aluno aí do PPGL, pelo James, e eu vou tentar responder vocês sobre pesquisas, sobre a pergunta, e deixar mais leve a conversa, para que a gente possa entender como se faz pesquisa na área de letras, pesquisa em diferentes áreas, as questões da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade das pesquisas que perpassam os campos de Pau dos Ferros, e em especial o PPGL, que é do lugar que estou falando agora. Certo? Então, você mesmo, Marinaldo, pode nos fazer perguntas. Já que você nos acompanha tanto nas redes, como eu vejo várias pessoas aqui, dezenas, participando dessas nossas discussões, podem nos fazer perguntas. Esse é o momento daquelas perguntas bem simples, bem leves, para a gente falar sobre pesquisa científica, sobre extensão, sobre a importância, o papel da pós-graduação para o desenvolvimento, a própria criação, que é criar um programa de pós-graduação, no brinco sempre, destaco, na menor cidade do país, na época, que isso tem vários, não é só por ser a menor, são todos os problemas que tem em torno de uma cidade pequena. Então é isso. Estou à disposição de vocês. Já tem muita coisa linda aqui nos nossos comentários, viu? Mas eu quero lembrar vocês, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, nós temos um roteiro aqui, mas se você quer fazer uma pergunta, tem um íconezinho com um ponto de interrogação na parte inferior da tela, você pode estar deixando lá porque fica melhor para a gente acompanhar, tá bom? Então vamos interagir conosco. Esse momento, né, intitulado de uma conversa sobre pesquisa, visa realizar, por meio de uma live no Instagram do Programa de Pós-Graduação em Letras, uma apresentação sobre o projeto de pesquisa do professor. Convido... E aí, aqui a gente vai ter algumas dicas de obras importantes para a edificação dos estudos. E o projeto de pesquisa que iremos conversar hoje é intitulado Argumentação, Identidade, Cultura Local, Sala de Aula, Estudos sobre Processos Retórico-Argumentativos e Ensino da Argumentação, que é o do nosso professor convidado, Dr. Gilton. Dr. Gilton, a palavra é toda sua, né? E fala a gente a sua trajetória acadêmica de pesquisa, né, no PPGL-UERN. Pois é, a ideia da pesquisa na área de letras em Pau dos Ferros, ela começa já na década de 80, quando a gente foi aluno, chegou umas turmas que a gente chamava dos professores concursados, lá para 87, 88, a gente entrou em 88 na graduação, com o professor Paulinho, Leontino Filho, Muiraquitã Macedo, e uma turma boa, Fátima Marculino, Maura Cavalcante, Maria Carlos, uma turma boa em Pau dos Ferros, Rosângela Vidal, Medianeira também. Essas pessoas discutiram, começaram nossa formação, o curso de letras, numa perspectiva
de formar um professor de língua portuguesa e língua inglesa, mas também um pesquisador. Nessa discussão da formação da graduação, eu já fiquei muito apaixonado pelo curso de letras aí em Paulo Freire. E decidi seguir a carreira, queria fazer uma pós-graduação, só que na UERJ, Paulo Freire nunca tinha tido sequer uma especialização, a UERJ nunca tinha tido mestrado. E aí começaram as especializações em Mossoró, na década de 90, por isso que eu fui fazer em Mossoró a especialização, não existia em Paulo Freire na época, ela veio acontecer bem depois, já trazida por a gente. E nesse aspecto, a gente vem, quando é na década de 90, final da década de 90, 96, viemos fazer mestrado aqui, seguimos direto para o doutorado em São Paulo, na Unesp. Quando a gente volta em 2003, James, era engraçado porque em Paulo do Céu só tinha eu de doutor, de titulação. Aí meus amigos diziam, chegavam assim para mim, bem com jeitinho, Gilquim, eu sou muito conhecido entre os familiares, por ser o mais novo de uma grande família, por Gilquim. Aí faz Gilquim, você fez medicina, você fez advocacia, por que o homem da rádio, isso era Ismael Mendes, uns programas que tinha na então Rádio Cultura, o Jobelis, dizia, Gilquim, por que então chamou você de doutor? Aí era engraçado que a gente tinha que explicar isso em 2003. Mas nessa ideia de trazer, de formar, de conviver, e em São Paulo a gente teve uma boa experiência com a Frânio Catano, tanto na USP, na Unicamp, na Unesp, com a formação, a criação de política de ensino superior, de pesquisa científica. E aí tinha um grupo bom em Pau dos Ferros, Medianeira, de Leusa Costa, Lúcia, e a gente começou a sonhar, depois veio William, Ivanaldo, a gente começou a sonhar com a ideia de ter uma pós-graduação em Pau dos Ferros. Então, já em 2005, James, a gente já começou a pensar nisso, a sonhar com o mestrado. Em 2005, começamos a ter umas reuniões em Mossoró. Em Mossoró, a professora de Canário chegou aqui, boa noite, Adi, da UFES, é uma pessoa que a gente tem uma atenção, uma pesquisadora de ponta. A gente começou em Mossoró, essa proposta do mestrado lá. Só que não deu muito certo em Mossoró. Tem um gato aí fazendo uma zoada, eu acho que é em sua casa, viu, James? Coisa parece que eles estão fazendo a festa. E aí essas coisas acontecem, não é? Estão nos bastidores. Sim, aí nessa época a gente começou a pensar o mestrado em Mossoró. Só que houve dificuldades de estrutura e de união de um projeto coletivo. Na época, propuseram para eu coordenar o mestrado, para tentar pela experiência nossa coordenação. Nessa ideia, eu disse, não, a gente pode coordenar, mas seria em Pau dos Ferros, porque onde a gente atua, está mais trabalhando, e tem um grande grupo. Você sabe que um projeto como esse não tem uma pescação. Vou fazer com uma história. O nome de Gilton é muito citado por liderar, por atuar, mas não é Gilton, é um grande grupo que brincava, acredita nos sonhos e trabalha nos sonhos, nos projetos coletivos. Aí, em 2006, a gente começa a pensar a proposta para Pau dos Ferros. Em 2007, a gente já enviou para cá, aprovou para encurtar a conversa. Em 2008, a gente já funcionou, era já a primeira turma. E eu fui, então, fui o coordenador da comissão e o primeiro coordenador do mestrado. Na época, só tinha duas linhas, uma ligada a discurso, memória e identidade, que é essa da qual vou falar para vocês. Essa linha permanece desde a concepção, quando começou lá em 2006. Na verdade, essa linha era, no primeiro momento, ela passou por quase 6 meses, sendo a área de concentração do programa, discurso, memória e identidade. Porque era uma linha que era mais a cara da cultura, e a gente tinha uma influência de Paulo Freire, dos estudos da conscientização, da educação, por toda a teologia da libertação, de uma prática libertadora, e o diálogo com o território, uma educação que conscientizasse, que transformasse, que levasse cidadania. Não só formar mestres e doutores. A gente nunca acreditou e nunca defendeu uma ideia de um mestrado na época para formar só mestres e doutores, para formar cidadãos críticos, para formar pesquisadores, para formar pessoas que iriam transformar a região. Então, nesse período aí, a gente começa o programa em 2008. E depois ele ampliou para as 3 linhas, o período, para a gente fazer.
E desde lá a gente tem atuado, já foram mais de 30 mestres formados por mim, o programa mais de 200 mestres formados. E também é um programa, nesse período, James, a maturidade do PPGL inspirou outros departamentos, inspirou para a criação de outros programas, então tanto contribuiu para a formação de novos programas de pós-graduação em Pau dos Ferros, o próprio Letras veio depois, o programa de pós-graduação em si veio depois, a gente sou professor do próprio Letras, depois fomos um grupo ajudar para criar o PT, gente, quem ligou para mim, eu não sei como descartar. Eu peço mil desculpas. Eu estou no celular, eu não desliguei o telefone. Alguém ligou para mim na hora agora. Sim, mas voltando. Tudo bem, então, o diretor de Ciência e Inovação da FAPERN, Júlio Rezende, de Desenvolvimento, está aqui conosco. Seja bem-vindo, Júlio. Aí o Plandix, o programa, depois a gente foi para a criação do DINTER, fomos ajudar a criar programa em Caicó, na UFRN, o de História, depois ajudar a criar programas em Mossoró. A gente tem uma equipe, Lúcia, Edileuza, o pessoal mais dessa primeira turma do PTGL que trabalhou. No CRAP, para ajudar a criar o programa de pós-graduação em letras lá. Então, o PPGL, ao mesmo tempo que a gente foi articulando grupos de diferentes locais para criar o programa, a gente também foi ajudando outros a criar. Né? Então, nesse percurso de 2005, nesses 15 anos de história, a gente está vinculado a essa linha. Agora, claro, ele foi aprovado, o APCN foi em 2007, ele foi aprovado em 2007, a primeira aula começa em 10 de junho de 2008. Quão maravilhoso é ouvir toda essa trajetória, porque, na verdade, a UERN, né, e o PPGL é uma transformação na nossa vida, né? Quem está lá, eu, quando saí da graduação, estava morrendo de saudade e tive que dar um jeitinho de voltar, e agora, né, para a pós-graduação. Mas, professor, conte para a gente agora um pouquinho sobre o seu projeto de pesquisa, argumentação, identidade, cultura local e sala de aula, estudos sobre processos retóricos argumentativos e ensino da argumentação. Como é esse projeto? Conte para a gente. Aí está esse projeto revela muito de mim, ele revela muito da minha identidade. Quem quiser saber um pouco de quem é Gilton profissional, olha esse nosso projeto de pesquisa. Tornou-se um nome grande para poder dizer alguns que um educador, e foi intencional, que a gente poderia botar só um ensino produtivo, uma análise, argumentação e cultura, um tema assim bem amplo. Mas a ideia de colocar argumentação, identidade, cultura local, sala de aula, ensino de argumentação, estudos retóricos, isso retoma a ideia de se pensar um programa de pós-graduação, formação de um pesquisador, numa discussão mais ampla, numa discussão que ele não articulasse somente a área teórica, que é às vezes é algum problema em alguns programas em que supervaloriza a teoria em detrimento da metodologia, do objeto de estudo, da temática, do desenvolvimento local, da cultura local. Então, o projeto nosso de pesquisa, ele busca discutir isso, o discurso, mas o discurso ligado à memória e à identidade de um povo. E aqui a memória, e aí você trabalha também com memória, e aí poderíamos citar o Hal Bax, o Stuart Hall, e numa ideia de que uma memória coletiva, uma memória viva, mas uma memória construída coletivamente, uma memória, e aí tem a ideia de que traz a identidade e a cultura de um povo. Agora, por que então a cultura local? Porque quando eu fui aí, volta um pouco da minha atuação da universidade, como aluno, e também quando eu fui fazer o doutorado em São Paulo. Quando eu fui fazer o doutorado em São Paulo, em 98, eu fui fazer seleção para a Unicamp e para a Unesp. Aprovei as duas, fui selecionado. O projeto era da área
de Linguística do Texto. Também mandei para Portugal, para a Universidade de Lisboa, era Nova de Lisboa, e aprovamos também o projeto lá. O projeto era estudos comparados português, brasileiro, português de Portugal, numa perspectiva cultural. Só que quando eu cheguei em São Paulo, os meus sotaques muito nordestino, muito e minha identidade muito com não só Nordeste, mas o Nordeste semiárido, tem que ver isso. Porque o Nordeste litoral, o Nordeste de praia é uma coisa. O Nordeste do sertão, do miolo do sertão, de onde a gente vem, é uma outra perspectiva. E aí, os preconceitos, eu lembro uma vez, James, e isso marcou muito na minha posição, eu pegava o ônibus, eu morava com minha irmã, que ela hoje mora em São Paulo, em Vila Mariana. E eu fazia disciplina na USP, na FEPELESTE, no Butantã, e fazia disciplinas em Araraquara, meu orientador morava em Campinas. A gente passava por Limeira. Quando eu passo um dia em Limeira, é onde tomava o café da manhã, uma cidade que fica logo depois de Campinas, rumo a Araraquara. Quando a gente chegou lá, tinha umas assistentes sociais de um jornal conversando com as pessoas que chegavam do sertão nordestino, sobretudo, para devolverem. Então, eles tinham ajuda, era assim, compravam as passagens, esses nordestinos estão criando problemas para São Paulo, então vamos devolver. O projeto social era encontrar os nordestinos, os migrantes ainda na rodoviária, dar uma passagem de volta, dizer como é triste e perigoso morar em São Paulo e mandá-los de volta para São Paulo. E aí foi uma coisa que me chocou, e tinha uma manchete no jornal, que essa manchete veio ser parte da minha tese depois, que era como os problemas em que os nordestinos, o peso que os nordestinos eram nas costas dos paulistas. Nisso aí eu mudo o objeto de estudo, saio da linguística do texto. Nessa época eu conheci o meu orientador, o Antônio Soares Abreu, trabalhava com argumentação, ele estava lançando aquele livro A Arte de Argumentar, que ele vem publicar no final da disciplina, estava dando com a gente. Quando ele começou a dar aquela disciplina, ele disse aos alunos da turma que ia dar aula com um livro, com uma apostila de um livro que ele ia lançar pela editora Humanitas da USP, e que queria sentir a nossa avaliação. Então, a gente foi como se fosse um teste. Nisso aí, eu saio da linguística do texto, embora eu ainda hoje adoro a linguística do texto, e vou para a nova retórica, para a argumentação, porque eu me apaixono. E aí eu trago o Nordeste e a mídia sobre o Nordeste, aí eu começo a trabalhar o que é o Nordeste, escrito por nordestino, e aí eu peguei os jornais da Diário de Natal na época e o Tribuna do Norte aqui, e a Folha de São Paulo e o Estadão em São Paulo. No final, um pouco do estereótipo que reproduz lá, a gente reproduz aqui. Essa discussão a gente pode fazer um dia sobre os preconceitos e estereótipos. Mas o que mais aconteceu nesses 4 anos de doutorado é que eu vi que a questão de identidade, de memória e de discurso a gente não pode deixar de separar. E aí eu volto com essa perspectiva. O nome da minha tese de doutorado é o Nordeste na mídia, um desencontro de sentidos, que era como a gente constrói. A gente volta para Paulo Serra. Quando chega em Paulo Serra, a gente começa a discutir. A professora Lília Rodrigues, que hoje está conosco na FAPERN, ela trabalhava com memória e identidade. Ela trabalhava com a romanceira Dona Militana, aqui de Natal, de São Gonçalo do Amaranto. E ela conversava muito comigo, e eu fui para ser examinador da banca de defesa de Lília. E aí a gente começou a afinar algumas coisas. Aí nesse espaço aí, a gente encontrou um grupo, não é Gilto, um grupo, lembre-se sempre disso, nada disso aqui é feito individual. Um grupo encontrou a ideia de que articular discurso, memória e identidade traria não só uma análise do discurso de diferente perspectiva, com Foucault, com Pechet, e a nossa análise do discurso da nova retórica e outras teorias de discurso, mas também poderia levar uma reflexão sobre a própria conscientização e formação política da nossa região. E aí foi o recorte da cultura local, que aí eu venho de Paulo Freire, daquele livro A Importância do Ato de Ler, da Pedagogia do Oprimido, e dos estudos de identidade, não só de Paulo, mas de outras discussões que a gente tem. Então, esse recorte que nossa pesquisa faz,
é totalmente consciente e é uma posição política do pesquisador. Eu vi que quando se estudava o Nordeste lá em São Paulo, não todos, é óbvio, a maioria era para fazer crítica aos nordestinos. Eu disse, não, não é assim. Nós temos nossa história, eu brincando até que quando Lília nos trouxe aquele livro Narradores, aquele filme Narradores de Javé, das histórias grandes da narrativa, a gente brincava, o sertão tem suas histórias grandes, o sertão tem seus discursos dominantes e oprimidos, o sertão tem seus povos tradicionais, o sertão tem sua mídia politiqueira, crítica, o sertão ele é tão humano e tão pulsante e tão forte como Paris, onde a gente fez o doutorado, o pós-doutorado, como São Paulo, onde fez o doutorado, como Natal. Não há, onde há um ser humano, pulsa um ser humano, pulsa ciência, pulsa consciência e merece ser estudado. Daí a prioridade que a gente teve que os estudos trouxessem também uma contribuição para o local. Daí porque eu amarrei, não era obrigatório, mas eu quis amarrar. Então, quem você sabe disso, foi ser meu orientando. No meu primeiro encontro com os orientandos em que sua pesquisa vai contribuir para o local, em que sua pesquisa vai contribuir para o meio em que você vive. Porque outras pessoas podem não estudar, mas a obrigação primeiro é nossa. Então eu tenho esse princípio de que estudar a nós mesmos é tornarmos grandes, mostrar nossos problemas, nossas virtudes, como a gente funciona, não interessa se é para fazer uma crítica, mas nos estudemos a nós mesmos. E aí foram resultados brilhantes que têm acontecido ao longo desses 12 anos de pós-graduação. E pegando toda essa fala, é interessante, né? O Nordeste, de fato, é muito rico, né? É muito extenso e tem muito, né? Tem muita coisa para ser falada, para ser pesquisada. E aí é muito interessante. O Isaías diz aqui, né? Ele comentou dizendo que o PPGL muda histórias. E logo em seguida a Corrinha Cordeiro disse: um grande projeto. Estamos desenvolvendo pesquisas envolvendo a memória e identidade. A gente aprende muito, né? Esses são os comentários. Nós já temos algumas perguntas aqui. O Emanuel diz o seguinte: fale um pouco da importância da FAPERN nas pesquisas no estado do Rio Grande do Norte e o seu trabalho na instituição. Emanuel, a FAPERN é encantadora. Deixa eu só dizer uma coisa a você, que nós só estamos aqui hoje falando PPGL porque existe um órgão chamado FAPERN. Porque existe. Pois é, vamos lá para chegar a quem é a FAPERN. A FAPERN, como uma fundação de apoio à pesquisa do estado do Rio Grande do Norte, ela foi criada em 2003. É engraçado, no ano que eu estou chegando ao doutorado, está sendo criada a FAPERN no governo da então professora Vilma de Faria. E no início do governo Lula, e que a ciência e a tecnologia passa a ter importância no Brasil. Então, houve um estímulo do então governo federal aos governos estaduais a valorizar a ciência, a tecnologia e a inovação. Cria-se a FAPERN. Os primeiros editais da FAPERN saem em 2004. Pois é, eu já concorri, já era doutor, num edital que chamava PPP, era primeiros projetos, edital de primeiros projetos, que a gente chamava enxoval de recém-doutor, com um projeto de pesquisa chamado Gênero do Discurso nas Salas de Aula de Língua Portuguesa de GEDAL. Daí a gente ganhou em recursos, 30 mil, montamos uma estrutura. Compramos virões, cadeira, computadores, projetor de multimídia, o primeiro do campus, lá de Pau dos Ferros, um bocado de coisa que parecia ser chique para nós demais. GEDAL, isso mesmo, Lidiane era aluna na época, acompanhou o GEDAL. Pois é, como a UERN era muito pobre, ainda tem dificuldades, hoje está bem melhor, mas ainda tinha muita dificuldade, para criar o PPGL, eu doei tudo do GEDAL, que foi conseguido com recursos da FAPERN, para montar a estrutura do PPGL. É capaz de você ainda achar lá nas salas do PPGL, alguém está dizendo que foi bolsista aí da FAPERN, as mesas e cadeiras com o símbolo FAPERN, porque eu doei tudo ao próprio campus, e com isso nos permitiu criar o PPGL, porque nós não tínhamos computadores nem estrutura, mas eu tinha conseguido, era 30 mil, e montamos a sala. Hoje, por isso, o primeiro que é a FAPERN. A FAPERN é essa fundação que apoia empresas
universidades, pesquisadores, órgãos públicos, certo? E sociedade civil. Ela é um braço, ela é um núcleo no Estado que traz um pouco do braço da CAPES, e a CAPES, vocês sabem que é o órgão federal que dá bolsa para mestrado. A gente pode captar bolsa na CAPES, inclusive estamos tentando fazer isso, colocar mais bolsa para, no caso, pesquisa de formação. A gente é um braço também, um segundo braço do CNPq, e com eles a gente pode trazer recursos para PPSUS, PPPs, PRONEX, pesquisa básica, pesquisa aplicada. O CNPq financia a pesquisa científica, tecnológica e de inovação. Somos também um braço da FINEP, da Financiadora Nacional de Projetos, que financia projetos estruturantes na área de inovação, de ciência e tecnologia. Então, nós temos esses são os três principais. Aí a gente recebe dinheiro da fonte 100 do Estado, enquanto fundação, e de todos os ministérios. Toda a área pode mandar dinheiro para a Bolsa. É por isso que vocês veem muitas bolsas, às vezes, direcionadas a um órgão. Eles querem fazer inovação, procuram a FAPERN para elaborar, para dar uma interveniência técnica para garantir a ciência e a tecnologia, e fazem um projeto. Como estamos atuando na FAPERN, Emanuel? É o seguinte: primeiro, quando a governadora Fátima Bezerra nos convidou para fazer, ela já nos avisou que a FAPERN estava fundada nos últimos 4 anos. A FAPERN, vamos aqui maquiar, nós estamos entre pesquisadores, hoje nós temos um débito de mais de 10 milhões de reais, mais de 40 convênios com problemas em órgãos de controle. Nós recebemos a fundação sem poder receber dinheiro federal com problema em órgão de controle. Os últimos 2 governos, sobretudo o último governo de Robson, não só foi com a universidade, foi tudo que era vinculado à pesquisa científica, e a FAPERN foi meio que afundada. E aí a governadora, quando nos convidou, ela disse: Gilton, a gente tem um compromisso com a ciência. Ela teve uma conversa muito boa. Uma professora, ela tem uma atuação nacional muito grande, junto à própria criação dos institutos federais, dos IEP, de laboratórios, de muita atividade de pesquisa, e ela assumiu um compromisso. Você aceitando aqui, nós vamos levantar a FAPERN de volta. Eu digo: governadora, com um compromisso desse, a seriedade que a senhora tem e a crença, eu trabalho. A única coisa que eu sei fazer é trabalhar e ir atrás. E aí fomos o ano de 2019 com muito problema financeiro e judicial, mas a gente atuando internamente, resolvendo problemas em Brasília, no Rio de Janeiro, em Natal. Não resolvemos todo, não, mas já resolvemos muita coisa. Já é um outro órgão. E a governadora fez uma coisa que um maravilhamento mesmo. Ela conseguiu. Primeiro, ela tentou por decreto, não deu certo. Ela conseguiu aprovar uma lei em dezembro de 2019, ainda ano passado, no primeiro ano de governo dela, com todas as dificuldades, aprovando uma autonomia mínima para a FAPERN. Então, era 0,5% dos recursos, uma parte dos recursos do PROEB, do programa que ela criou de estímulo ao desenvolvimento industrial, para que a gente não ficasse dependente de estar pedindo dinheiro todo mês à fonte 100, aos problemas para dar uma contrapartida, para dar uma coisa. Em março, nós já recebemos os primeiros recursos, então já estamos começando. Claro, temos um débito muito grande, esse dinheiro também é para pagar o débito, mas já estamos abrindo. E aí o que acontece? Nós já estamos reservando em recursos, Emanuel, para entrar como contrapartida no edital da CAPES, estamos aguardando a todo momento o governo federal estar. Essa semana enviamos a Brasília o maior dos nossos problemas, que é um relatório do PRONEX 3, eu acho que o problema foi em 2015, que não fizeram o relatório, que não gestou inadimplente no CNPq. Resolvendo isso aí, a gente vai poder pegar dinheiro para o PPSUS, dinheiro para pesquisa básica, e conversando com todos os órgãos de Estado, dizendo simplesmente o seguinte: se você quer inovar, você está precisando de servidor, a gente não pode oferecer um servidor, mas a gente resolve. A gente oferece você um pesquisador de inovação, traga bolsa. Nós temos muito egresso de mestrado, de doutorado, até de graduação, que pode fazer uma revolução no seu órgão. E a gente precisa fazer circular recursos na ciência, na tecnologia e na inovação do Estado. Isso fez de uma forma que hoje nós já estamos circulando na FAPERN com mais de 20 milhões em recursos conseguidos
junto à FINEP, a governo federal, a estadual, aí a diferentes ministérios. Então, é nessa perspectiva. A gente quer, Emanuel, entregar a FAPERN, no final da gestão da governadora Fátima Bezerra, uma nova instituição. A gente quer entregar a FAPERN que o Estado tem orgulho da sua fundação de pesquisa, e todos vocês. Sim, já fizemos uma coisa que foi modernizar a FAPERN. Hoje ela é um dos poucos órgãos do Estado que ela é 100% digital, ela é 100% um sistema. Então a gente não usa mais papel na FAPERN. Tudo é por sistemas digitais e online, toda a comunicação. E se chega um ofício, a gente escaneia, abre um processo pelo sistema SEI, se for financeiro, SIGEP, se for confederal, SICOM, são diferentes sistemas, ou pela própria internet ou e-mail, e a gente faz. Ela já é hoje uma instituição top modernização. Claro, no sentido interno administrativo. Nós estamos agora com um projeto de inovação junto com a SEAD, com a Secretaria da Administração do Estado, e também no apoio com o IDEMA, ele vai nos ajudar nisso, para fazer uma modernização externa. E aí a gente poder abrir editais. E fizemos um dos convênios, os primeiros recursos, primeiros 100 mil que entrou na FAPERN, a gente reservou, o dinheiro entrou em março. Em abril, nós já estávamos fazendo convênio com a UERN para publicar, pegamos 100 mil, os primeiros que entraram da lei, para publicar 200 títulos de livros. Então, esse convênio já está para ser publicado, o convênio já correu todinho, está na UERN, deve sair agora, que é para vocês, pesquisadores das universidades, e para a tradução dos sites de mestrado e doutorado. Vocês vão ver, são 2 editais, e aí a gente está muito feliz que esse edital ainda vai beneficiar esse ano. Então, é esse junto mesmo que vocês conhecem do PPGL que está aqui. E a Fundação de Pesquisa, vocês não conhecem muito, mas ela é um órgão encantador, é um órgão brilhante e que pode sim ajudar o Estado do Rio Grande do Norte. Ela vai ajudar o Estado do Rio Grande do Norte, as universidades, os órgãos públicos, as empresas, a sociedade civil, a inovação e a modernização do Rio Grande do Norte. A gente vai brigar dinheiro. Não tem problema da fonte do dinheiro. E se você me trouxer 1 milhão, a gente faz projeto sem cobrar nada para você, para a empresa, para o órgão público, ninguém cobra nada. A gente tem uma equipe muito boa na FAPERN. Eu não vou citar nome aqui porque nós somos muitos, mas que está 24 horas nesse sentido. E aí é interessante, né? Esse amor, essa paixão, essa emoção que o professor Gilton coloca, né, em falar da FAPERN, da UERN, do PPGL, tudo isso contagia a gente e a gente fica assim só observando. Mas, professor, daqui a pouco nós continuamos, né? Vamos dar continuidade às perguntas, mas vale a pena ressaltar que a live no Instagram é limitada, só tem 1 hora de duração. Então, nós já estamos com 47 minutos de conversa, né? Então, assim, nós temos 13 minutos para encerrar e muitas perguntas, muitas coisas a serem faladas, não é? E aí, eu não sei se nós salvaríamos essa primeira e faríamos uma segunda para a gente dar continuidade e terminar o nosso roteiro, ou se a gente... Não tem problema não. Se você quiser concluir agora com essa pergunta da FAPERN, porque era importante, aqui nós estamos olhando aqui as pesquisas sobre comunidades quilombolas, bairros de Pau do Suel. Eu queria citar as pessoas como a argumentação, as letras podem contribuir na identidade de uma cidade, de uma região. Questões dos trabalhadores de cana-de-açúcar, dos vaqueiros. Nós temos diferentes projetos que, se a gente basta ler o título das pesquisas desenvolvidas por mestrando e doutorando, vocês vão ver como o mestrado em letras pode contribuir com toda uma região. Certo? A live ficará gravada assim, Miquel. Eu vi uma pergunta aqui. Sim, sim. Não, e aí já estão falando aqui, né, nos comentários, faz a segunda, faz a segunda. Então a gente percebe que 1 hora para conversar sobre pesquisa é muito pouco, né? Só para a gente finalizando, para não ficar um tempo quebrado, nós vamos salvar sim, certo? Toda essa nossa conversa, todo esse vídeo, o primeiro e o segundo, né, para que possa ficar à disposição. Mas aí vocês vão prometer de voltar
né, conosco na segunda live, e chamar mais um amigo, chamar mais alguém para assistir, porque a conversa cá para nós está muito boa, viu? Mas, professor, para a gente finalizando, lembrando que nós temos 11 minutos até encerrar essa primeira, conte para nós, assim, a gente pode dar continuidade na segunda, é, sobre a linha de pesquisa, discurso, memória e identidade, como ela está articulada? Olha, a proposta do mestrado, do programa, quando foi criado o mestrado e agora, é a gente não amarrar a uma teoria. Ela tá, a ideia do programa de pós e da nossa linha de pesquisa, ela é amarrada no texto e no discurso. Então, se você olhar a área de concentração do PPGL, estudos do discurso e do texto, e a gente trabalha essa discussão, esse termo, a síntese dela é a gente trabalha o texto como material, como materialização do discurso. E o PPGL atuará nos diferentes campos discursivos, sem limite, em todos os gêneros do discurso, mas sempre fazendo esse diálogo, sem uma oposição, sem dizer que estudar o texto é problema ou estudar o discurso é problema. Assim como nós podemos trabalhar com diferentes perspectivas teóricas. Estou trabalhando mais agora com a perspectiva da nova retórica, numa perspectiva de Bakhtin, de uma perspectiva do marxismo bakhtiniano. Mas tem outras pessoas que trabalham só com Foucault, com as discussões de Foucault. Tem outro que trabalha numa perspectiva só de Altier-Révy. Tem um outro grupo que trabalha numa perspectiva de Jean-Michel Adam. Aí você vai encontrando da Amossi, tem um grande grupo trabalhando com a Amossi, e outros trabalham só na perspectiva mais de Paulo Freire. A gente não amarra a linha de pesquisa numa concepção. Sim, outros estudam com objeto. Sim, muito importante isso. A linha nem é de linguística, nem de literatura. Nosso objeto é discurso e o texto. Se eu gosto mais de literatura, vamos supor, Edileuza Costa, ela trabalha, que é uma pesquisadora que entrou comigo e foi muito parceira nesses 15 anos de história do PPGL, e aí eu estou colocando os 2 anos de trabalho antes de 2007, antes de ser aprovado, desde 2005 que a gente trabalha junto. Edileuza trabalha com texto literário, então a questão da identidade, das memórias, estão vistas no texto literário. Outros, vamos supor, Paulinho de Mossoró, que trabalhou também conosco, Francisco Paulo, trabalha muito com texto midiático. Ele adora texto midiático. Então, eu já gosto mais de discurso oral, de memória, ou documental, de discurso de texto que vai resgatando. Mas também trabalhei texto com discurso midiático, já trabalhei vários textos com discurso literário, sou apaixonado por literatura, por cinema. Então, o gênero do discurso, certo? O tipo textual no sentido estrutural, para a gente não tem problema. O que a gente interessa é que a discussão sobre discurso, memória e identidade, ela esteja presente na nossa linha. Então, você tem um Cezinaldo com Bakhtin, você tem uma Rosângela Bernardino com Bakhtin, Altier-Révy, com Jean-Michel Adam, você tem a Rosângela Vidal, professora Rosângela Vidal, ela não é da nossa linha, da linha 2, trabalha mais com funcionalismo, mais na perspectiva mais linguística. Você tem o Manuel Freire, Edileuza, por exemplo, trabalha na linha 1, com a ideia de identidade, e trabalha na linha 3, com a crítica literária e estudos culturais. Mas todos na perspectiva de que o texto é sempre uma materialização dos discursos. Então, não há divergência no sentido de você citar um ou outro. Isso foi uma posição política nossa de, inclusive, colocar isso na área de concentração. Se vocês não observam, mas nossa área de concentração chama Estudos do Discurso e do Texto. Certo? Então, a linha de pesquisa ela articula diferentes pontos de vista, diferentes olhares teóricos sobre o campo discursivo, os diferentes campos discursivos. E, claro, os textos são materialização dos discursos que circulam nesses diferentes campos. E aí, não sei se agora ainda dá tempo, eu poderia ler, no meu caso, alguns títulos que podem ser desenvolvidos nessa perspectiva. Não sei como é que está o tempo.
A gente vai dar continuidade no segundo vídeo, tá bom? Porque nós só estamos a 5 minutos para encerrar essa live. Se a gente não encerra, o Instagram vem lá e encerra por nós. Então, assim, minha gente, nós vamos finalizar aqui a primeira parte, né, da nossa conversa sobre pesquisa com o nosso professor convidado, Dr. Gilton Sampaio, né, da linha 1, Discurso, Memória e Identidade. Esperamos vocês, tá bom? Com mais um amigo, com mais uma amiga, para nos assistir no nosso segundo vídeo. Tá bom? Até daqui a pouco. No segundo vídeo, nesse caso, eu posso te falar das pesquisas dos mestrandos, do doutorando, das pesquisas que estão desenvolvidas no PPGL, inclusive das parcerias nacionais e internacionais construídas pelo PPGL, que transformaram Paulo dos Ferros, de certa forma, numa capital da ciência. Essa é a nossa. Vamos dar continuidade, né, a essa discussão. Muitíssimo obrigado a vocês aqui e vamos conosco para o nosso segundo vídeo, tá bom? Nossa segunda live. E aí eu levo a pergunta aqui que já tinha no... Só informando a todos os presentes que a gente ele vai encerrar, aí vai reabrir e vocês entram de novo, porque vai encerrar o tempo agora do primeiro. Certo? Vocês entram novamente. Isso, aguardamos vocês. Até logo.